eu posso ler um texto como esse que eu vou ler hoje, que de tudo que eu conheci de cultura antiga, não podia estar escrito dessa forma, nem podia acontecer. Certa mulher, desculpa, eu gosto às vezes dessa pegada de contador de história, tá bom? Depois eu te digo onde é, tá bom? Quero que você fique aí junto comigo. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Até agora, tudo a ver com a cultura do homem antigo. Tá? Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. É problema, né, irmãos? Senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, mas não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ele as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Algumas coisas que eu não posso falar hoje à noite, que eu não vou ter tempo de expor. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, mesmo no período em que o homem antigo está vivendo uma violência sem fim. Mesmo quando dinheiro são pessoas, elas são compradas e vendidas para pagarem dívidas, Deus continua usando de misericórdia. Ele continua operando. Nós brasileiros temos um distanciamento do que seja o azeite, tá? Eu preciso falar isso. Eu fiz um trabalho uma vez, tive que me aproximar um pouquinho do azeite. Claro que todos nós estamos aqui conhecemos a azeitona. Mas para extrair o azeite, antigamente, você tinha que moer, tá? A azeitona. E nesse processo, diferente de hoje em dia, que os processos são mais avançados, havia um grande desperdício. Então o azeite era uma coisa cara, sabe? Por isso, se você é um bom paulistano, e se você for na colônia árabe, tem muitos árabes no Brasil, e você viu o cara colocando uma quantidade generosa de azeite, tá? Isso não é só da cultura árabe, mas é porque o azeite culturalmente era uma coisa preciosíssima, e na cultura era a maneira de ungir um rei e dizer que uma pessoa era bem-vinda na sua casa. Tamanha a expressão que o azeite tem. Então é caríssimo. Quando essa mulher diz: eu só tenho um pouco de azeite, uma botijinha, imagina uma coisa pequeniníssima, que era o que ela tinha, tá? Então, contadas essas porções que são necessárias para a gente, e ela tem 2 filhos, e se não fosse, provavelmente os credores não vieram imediatamente, aquela mulher tinha dívidas para pagar a comida que ela estava comendo. Se você não tem que pagar, nós vamos levar os filhos de vocês como escravos. A mulher estava viúva, só tinha 2 filhos para consolar, e agora ela ia ficar sozinha no mundo, sem esperança. Uma viúva, para o homem antigo, tá? E aí a gente fala isso antes do tempo de Cristo, que é um tempo de guerra, não vale quase nada. Porque ela já foi casada com alguém, então ela não vai casar de novo, exceto se ela for lindíssima. E se ela for lindíssima, até para ela ficar casada com o homem que ela quer, não é fácil. O cara tem que ser bom da espada, senão ela não vai ficar casada com quem ela quer. Ela vai ficar casada com quem for mais poderoso na região. É assim que funciona. Então,
Toda essa história toda a história aqui, ela é muito real. Essa mulher tem uma necessidade, ela tem uma grande dificuldade, ela não tem como fazer. Então ela vai procurar vamos dizer assim, o professor do seu marido. Diz: olha, meu marido era seu aprendiz. Meu marido, teu servo. Quando ela diz isso, é o seguinte: teu servo, o cara que era teu aprendiz, morreu. E agora eles vieram buscar meus 2 filhos. Meu, que tragédia, né? Isso aqui é uma tragédia. E ele diz assim: o que eu vou fazer por você? Eu não acho que ele pergunta isso de forma retórica, não. Ele está procurando um milagre. O que eu vou fazer por você? O que você tem em casa? Ela responde para ajudar: nada. Por que ela responde nada? Porque o que ela tem em casa é tão insignificante que ela já vasculhou tudo que ela pode vender para salvar os filhos. E o que ela tem em casa é insignificante para resolver o problema. Então ela diz: nada. E aí ela diz: a única coisa que presta ainda, mas sempre aconteceu a mesma coisa, ninguém bebe azeite, né, povo? Azeite tem que ter alguma coisa junto, né? Para ficar gostoso, né? Não dá para beber azeite. Mas, e também porque azeite não mata a fome, né? Se você beber o azeite inteiro, não vai virar nada, né? Fica bem, né, lubrificado o seu estômago, mas não satisfeito, né? Não resolve. Então ela só tinha isso. O que você tem? Nada. Como é que você vai fazer um milagre? Não tem o que fazer. O que você vai fazer? Nada. Se não um pouquinho de azeite. Então ele disse: tá bom. Você vai fazer o seguinte: você vai pedir panelas emprestadas, vasilhas, panelas, toda espécie de vasilha que você achar. Você vai pedir emprestado para os seus vizinhos, para as suas vizinhas. Depois você vai fechar a porta e você vai derramar o azeite naquelas vasilhas. Tá? Então, o que apareceu ali? Um fio de azeite. Na hora que ela começou a entornar, né, é que a gente não, né? A gente é brasileiro, a gente não gosta de pôr tanto azeite. Alguns aqui talvez saibam. Mas um fio de azeite é quando se você levantar a latinha, né, sai um fio de azeite. E eu queria dizer para você que tem um fio de azeite do começo da Bíblia até o último capítulo da Bíblia. Esse fio de azeite, a Bíblia chama que é o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, que é quem opera o grande milagre da nossa redenção. E eu queria falar algumas coisas para você nessa noite, de uma forma objetiva. Esse texto tem mexido com o meu coração. Eu estou falando dele a primeira vez, mas estou pensando nele há muitos meses. E evidentemente o que eu ando pensando eu não vou falar hoje à noite. Vou falar um dos aspectos que Deus me colocou no coração de compartilhar com você. Queria te dizer que quando Deus começar a fazer uma obra em você, as vasilhas da sua casa não cabem essa obra que Deus vai fazer. E alguns irmãos ficam animados. Você tem que ficar animado: glória a Deus, mas Ele não vai fazer. É isso, sua vasilha não dá para Ele fazer o trampo que Ele quer fazer. Deus quer fazer a obra, mas o que você tem para oferecer não vai resolver seu problema. Muitos de nós vamos nos tornando cristãos para ficarmos autossuficientes, para na hora da prova, né? Tinha um pessoal na faculdade, né, que queria ser cristão na hora da prova, né, brother? O cara não estudou, o cara não estudou insuficientemente, aí ficava aquela corrente de oração com uma irmãzinha lá, fundou, Senhor, abençoa e tal. Então, nessa hora o cara fala: minha vasilha, Senhor, não é suficiente, né, tal. Mas na hora do bem bom, aí nossa vasilha segura a onda, a gente faz tudo, a gente diz, né, sou cabeça e não sou cauda, né, sou mais eu, blá 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 blá. A gente fala tudo isso. Mas quando a chapa esquenta, aí a gente quer a vasilha dos outros. A gente vai para a igreja, a gente vai para a campanha de oração, um monte, a gente vai para tudo isso. Mas muitos dos momentos da nossa vida a gente tem sempre uma carta na manga. Isso não é muito evangélico, mas vocês entendem a gíria, né? A gente tem sempre um plano reserva para resolver a história da nossa vida. A
Então a gente sempre acha que a vasilha que a gente tem é suficiente. Só que Deus não acha isso. Então, qualquer pessoa que se entregar a Deus de todo o seu coração vai ser possuído e vai ser dominado por um sentimento de insuficiência imenso. Estou aqui falando para vocês nessa noite, e esse é o sentimento que está me possuindo. A minha incapacidade, a minha limitação, os meus cansaços, as minhas fraquezas, que são muitas, porque eu sou pequeno e eu preciso muito de ajuda, como você também. Essa autossuficiência nossa não pode resolver nosso problema. O que você tem em casa? O que eu tenho em casa é um pouquinho de azeite e umas panelinhas. Isso não dá para resolver seu problema. É muito pouco. Eu queria fazer uma comparação com isso, com o espaço que a gente dá para Deus na vida da gente. Desculpa, gente, vamos falar real do que acontece com boa parte de nós somos paulistanos. Nós agendamos Deus no nosso tempo. Domingo de manhã, dormir. Domingo à noite, ir ao culto, senão morrerei pagão. Não deu. Se você é tuiteiro, né? Não deu. Segunda no Redenção. Não posso falhar, senão ficarei pagão essa semana. E aí você vê. Deus virou dentista, brother. E o problema é que você é que marca a agenda. O problema é se a chapa esquentar e Deus falar, não tem nada agendado. Eu vi no seu Twitter e você não disse que eu tinha espaço para você. Então, desculpe, venha quando você agendou. Mas Deus, eu estou desesperado. Não tem problema, só domingo. Você marcou domingo, fala comigo que eu resolvo o seu problema. Vocês estão rindo, né? A religião virou uma espécie de menu ou menu, se você preferir, tá bom? Depende aí da sua formação aí. Virou um menu que você olha e fala assim, bom, isso aqui vai fazer bem para mim. Isso aqui eu não gosto. Gosto de consagração, missões, África, não. Não, isso não quero no cardápio. Mais oferta? Não quero no cardápio. Prosperidade, namorado, bonito, né? Emprego, para chefe, eu quero, Senhor. Eu vou até fazer uma campanha. Dependendo do rapaz, da moça, eu vou todos os dias na campanha. Dependendo da vaga, Senhor, eu vou ser a pessoa mais dedicada da igreja. Minha agenda vai ficar livre para o Senhor. Muitas dessas coisas vão acontecendo conosco porque a gente definiu as vasilhas onde Deus vai operar. E eu queria nessa noite dizer que você vai ser vendido como escravo, porque essa vasilha sua não é suficiente. E eu queria falar de outra coisa, sobre o apetite espiritual de muitos de nós. Alguns de nós, e aí Deus, o Espírito Santo é Senhor para falar ao seu coração, ou estão famintos mesmo, porque estão comendo comida muito fraca, ou se saciam muito rapidamente, porque seu estômago já está cheio de coisas carnais, e as coisas espirituais cansam fácil, e ele dorme fácil. E talvez você realmente, a vasilha da sua vida esteja cheia já. Não cabe azeite. Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Tá? Esse é o segredo da história do crente endemoniado. Ou é crente ou é endemoniado. Não dá para ser os dois. Está entendendo? Não, mas ele era da igreja. Era. Nunca foi. Ou a igreja nunca foi dele. Não tem como. Não, mas ele era bom, aí em um dado momento o azeite escorregou e aí entrou o demônio. Não existe isso. Não existe. Dois corpos não ocupam. Ou o Espírito Santo ocupa a sua vida, ou
o demônio vai ocupar a vida de uma pessoa. Não tem outra opção. Ou você vai ocupar a sua vida com o que você quiser. Queria hoje à noite falar uma coisa que talvez te surpreenda, que as vasilhas que você reservou para Deus não cabem à obra que você espera que Deus faça. Está afim de namorado? Deixa umas 2 vasilhas boas, entendeu? Pode ser grande, entendeu? Assim você não vai arrumar uma tranqueira, né? Muito bom. Mas fica com o seu namorado, vê se ele te leva para o céu. Porque só cabe isso. Algumas pessoas estão muito fixadas no que elas querem que Deus dê para elas. Estão muito fixas, sabe? Eu quero isso, Deus. Deus olha para a gente assim e fala: é isso que você quer? Muito bem. Segunda coisa que eu queria te dizer sobre esse fio de azeite que Deus quer operar nas nossas vidas é que precisa de vasilha e vasilha dos outros. Eu me lembro que quando eu me tornei pastor de uma igreja no subúrbio, eu era responsável da igreja, então fui conhecer os trabalhos. E um dos trabalhos que a igrejinha que eu fui tinha, que era uma igrejinha bem pequenininha e tinha poucas pessoas. Uma das primeiras coisas que eu fui foi na reunião de oração. Eu sempre fui muito irrequieto, né? Então eu vi todo mundo que bocejou na reunião de oração. Todos os pedidos que a turma olhou e dizendo: isso já faz 1000 anos, né? Que nós estamos pedindo isso aí. Só Deus sabe se vai atender, né? Era um pouco de expressão. Mas eu também observei algumas coisas. Observei umas mulheres, 1, 2 mulheres, que oravam de uma forma que eu saí da reunião de oração, em vez de reparar só nos defeitos, que a gente sempre repara, é impossível, né? Procurando também que Deus pudesse ajudar aquele povo e a mim também. Eu saí daquela reunião de oração dizendo o seguinte: e essa mulher e aquela outra mulher sabem um segredo que eu não sei. Eu não sei orar. Não como ela sabe. E eu não estava com inveja, eu estava só dizendo: a minha vasilha não cabe. Geralmente a gente vai a uma comunidade religiosa, ou não, ou até no trabalho. Quem não é de uma comunidade, de uma igreja, que está aqui, fica de boa. Isso acontece no trabalho também. O que acontece? A gente sempre olha quem está na estação do lado de trabalho, ou se você trabalha num ambiente mais livre, os seus colegas de trabalho, e vê como eles procedem. E nessa comparação, eu ainda não estou falando de inveja, de ciúme, não estou falando de nada disso. Eu queria só te dizer que a sua vasilha não é do tamanho do mundo, e que as suas ideias não são as melhores ideias do mundo, e que você não é o único que recebe sol, chuva e lua. Deus manda isso sobre todos, e Deus está operando de uma forma maravilhosa, e a gente precisa aprender com os outros. E vou mandar uma que talvez você não goste. A gente precisa aprender até com os não crentes, que alguns não crentes são, em as suas atitudes, são mais crentes que outros que se dizem crentes, porque a glória de Deus se revela em qualquer lugar. O homem continua sendo imagem e semelhança de Deus, muitas vezes lameada, muitas vezes caída, mas imagem e semelhança de Deus. Deus está operando. E de vez em quando, para quem gosta de música, os músicos, eles se deparam com letras que ele fala: meu Deus, que letra é essa? Deus está operando. Ele prometeu que se o seu povo se calar, as próprias pedras vão clamar o nome dele. Deus está operando de muitas maneiras. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que talvez você precise de vasilhas emprestadas mesmo. Talvez a sua religião, que foi a sua religião até hoje, não caiba o plano de Deus. E aí eu queria ser bem explícito nisso. Quando eu falo sua religião, são as formas que você colocou para se defender de Deus. Eu não falo das liturgias que estão no nosso coração para buscarmos a Deus. Eu falo das liturgias que estão no nosso coração para nos defendermos de Deus, que permitem que nós continuemos frios, vazios do Espírito Santo de Deus. E nisso eu não estou definindo nenhuma fórmula.
Não estou definindo o estilo musical. Eu estou falando da liturgia que você criou para se defender de Deus, para que Deus não peça coisas para você. Talvez você escolheu uma comunidade, sabe, que não seja intimista, que você não precise aparecer e não precise ser você, e que Deus não derrame óleo sobre você, porque você não quer se comprometer. E talvez você tenha dito: ano que vem eu vou para uma igreja melhor. Por enquanto eu vou ficando aqui mesmo, porque aqui é legal. Eu estou com a rapaziada, mas ninguém me conhece. Isso é muito comum em pizzaria, em alguns lugares da cidade também, em alguns hábitos religiosos. Se você criou uma liturgia para se defender de Deus, Deus não vai fazer a obra que Ele quer fazer, porque você precisa de muitas vasilhas. E quando eu leio Hebreus, sabe, 12, diz que tem uma nuvem de testemunhas nos rodeando. São as vasilhas dos homens de Deus que viveram antes de nós. São homens e mulheres de Deus que regaram o jardim de onde eu e você nascemos. São pessoas que derramaram suas vidas para que a palavra do Senhor chegasse até nós. São vasilhas e vasilhas espalhadas. E a palavra do profeta é o seguinte: pega as vasilhas, pega todas as vasilhas que você tiver, mas pensa bem. Pega todas as vasilhas que você puder. Só depois de pegar as vasilhas, você fecha a porta. Porque enquanto você estiver pegando vasilhas, eu vou operar um milagre que eu quero operar. E geralmente o que a gente quer é fechar a porta e depois esperar um milagre. E Deus quer dizer para nós o contrário: abra a porta da sua vida e espalhe as vasilhas. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer o que eu planejei fazer. Não defina você o que eu vou fazer. Pelo contrário, espalhe as vasilhas por onde eu quiser e por onde você puder. Pega a vasilha dos vizinhos, pega de quem você quiser, para caber a minha obra. Deixa eu fazer o que eu planejei. Não se defenda de mim. Só quando você pegar todas as vasilhas, e que são maiores do que suas maiores referências, do que é ser meu filho, você fecha a porta. Quando você fechar a porta, eu vou começar um milagre do fio de azeite que eu vou fazer aqui. Não adianta pegar óleo de cozinha na sua casa para não ouvir o milagre do fio do azeite. Vou chegar lá agora, né? Nem vão vender fio de azeite aqui, irmãos, viu? Amigos que estão aqui também. Não, estou falando da presença do Espírito Santo.